Oficialmente dando início à nossa primeira aula da disciplina de saúde do idoso. Nossa última disciplina antes de que vocês ingressem aí ao tão sonhado e esperado estágio, não é mesmo? A partir de agosto, turma 42 e turma 43, estará iniciando uma nova etapa no campo de prática. E aí terão alguns estágios já previstos para vocês e o cronograma sai, assim que retornemos de férias. Mas já se preparem aí, Quem ainda não tinha aderido, comprado o material, que estava com dificuldade de comprar roupa branca, já vai se planejando aí, porque a partir de agosto, ali dentre as primeiras semanas, os grupos da 42 e da 43 já estarão inseridos em alguma das unidades de saúde aqui de Rio Branco, para dar início aos seus estágios. Então, hoje vai ser a apresentação da disciplina, Essa disciplina é bem curtinha, tá? É uma disciplina de 30 horas apenas, em que vocês vão ter uma visão geral sobre algumas questões peculiares em relação à saúde do idoso, assim como a gente já descobriu que existem situações peculiares em saúde da criança, existem algumas situações peculiares na saúde da mulher, Existem situações peculiares em clínica médica e agora nós vamos entender quais são essas situações peculiares com relação ao grupo de saúde do idoso. Então, a gente vem aí numa cadeia evolutiva, A gente pegou primeiro saúde da mulher, para a gente entender ali o princípio, dessa formação de vida. Depois, nós chegamos em saúde da criança, fomos para a saúde do adulto e agora nós estamos em saúde do idoso. Observem que a gente está vivenciando aí os ciclos da vida, desde o seu início até a sua finitude, porque o processo de evolução natural é esse: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. É isso que se espera, E quando de alguma forma esse processo ele é interrompido, seja de forma natural, de forma violenta, ou de forma inesperada, nós reagimos de uma maneira exacerbada ali, dependendo da situação em que isso ocorreu. Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje acerca dos conceitos sobre o que é geriatria e gerontologia e expor para vocês o cronograma, tá? E a partir de amanhã, a gente entra a fundo com relação à disciplina. São pouquinhas aulas, tá? E eu gostaria de falar para vocês que a apostila vai estar disponível a partir de amanhã, tá? Hoje ela está na fase final de edição. Assim que for aprovada, eu encaminho ela no grupo para vocês e, consequentemente, encaminho lá para a secretaria da escola fazer a impressão, que ficará disponível para vocês a partir de amanhã, terça-feira, dia 6, ok? Então, hoje, no dia 5, nós vamos ter aula online com a apresentação da disciplina, dia 6, aula online, dia 7, aula online, dia 8, aula online, e eu vou encaminhar uma atividade que vale 3 pontos, tá? Essa atividade será realizada no dia 9, que é a sexta-feira, então vocês têm sexta, sábado e domingo, tá? Vai me devolver essa atividade, eu estou pensando ainda se vocês me devolvem na segunda ou se me devolvem junto com a prova. Isso aí eu vou passar para vocês na quinta. Essa atividade vai valer 3 pontos, então a gente tem 3 pontos de atividade avaliativa e 7 pontos de prova, o que totaliza aí 10 pontos ao final, tá? Então, no dia 12/7, retornamos com uma aula online para a gente fechar todo o conteúdo. No dia 13, vou encaminhar a prova para vocês e no dia 14, eu devolvo as notas, tá? E quem tiver de recuperação ali, eu já aviso também. Tá? Espero que ninguém fique de recuperação nessa disciplina, porque ela é uma disciplina ali curtinha e a gente já viu todas as patologias, A gente só vai voltar ali e relembrar que no idoso isso também é possível. Então, vamos lá. A gente tem 2 conceitos importantes para lembrar aqui em saúde do idoso, A parte que cuida de saúde do idoso é a parte da geriatria e da gerontologia. Então, a geriatria ela vai ser a especialidade médica que se integra dentro da área da gerontologia, tá? Com um instrumental específico. Ela é específica para atender os objetivos que promovem a saúde, que previnem,
ao agravamento de alguma doença ou até mesmo uma doença em si, que realiza o tratamento das doenças pré-existentes e que reabilita a parte funcional e que também apresenta ali para o paciente os cuidados paliativos, tá? O que dá para recuperar é recuperado na geriatria, o que dá para prevenir é prevenido na geriatria e o que dá para paliar também é paliado dentro da geriatria. Então, você não abandona porque a pessoa está idosa. Nós, da saúde, nós não abandonamos. Existe uma ciência que trabalha toda essa parte integral para trazer qualidade na assistência, para trazer qualidade de vida para o nosso paciente e políticas públicas que inserem esse paciente dentro de um contexto. Então, ela vai abranger ali, ó, a promoção, tá? Visando o envelhecimento saudável. Caso esse envelhecimento saudável não ocorra, nós vamos realizar um tratamento de reabilitação para esse idoso. Caso a reabilitação não ocorra, nós vamos realizar um tratamento paliativo, né? Porque o processo do envelhecimento, ele impacta demais o comprometimento orgânico, né? O envelhecer, naturalmente falando, você vai perdendo algumas funções e algumas dessas funções, quando estimuladas, você fica com elas por mais tempo, né? E quando você não estimula, você perde essa funcionabilidade do corpo num tempo recorde. Como, por exemplo, nós temos mulheres hoje na casa dos 40 anos, todas com disfunção na tireoide. Né? Por quê? Porque esse órgão ele foi aposentado desde cedo. Lá atrás, essa mesma mulher começou a tomar anticoncepcional na intenção de prevenir ter filhos. Então, ela aderiu a um tratamento hormonal e esse tratamento hormonal estava falando para a tireoide dela, olha, fica na tua, não controla hormônio aqui não, né? Fica aí que eu vou controlar. Então, aos pouquinhos, você foi, né, deixando essa glândula em desuso. No organismo, estou falando de um órgão isolado, mas nós podemos falar num organismo como um todo. Quanto mais estimulado esse organismo, mais saudável ele envelhece e por mais tempo nós ficamos com essas funções ativas no nosso organismo, né? Quanto menos nós usamos essas funções, mais rápidos nós perdemos. Então, hoje a gente observa uma pessoa com 70 anos, do sexo masculino, tem algumas patologias que são esperadas para essa idade. E existem pessoas com 70 anos, no sexo masculino, com outras patologias esperadas para essa idade devido ao seu gênero. Né? E nós temos ali pessoas de 80 anos que estão com uma longevidade, né, assídua. Nós temos hoje pessoas com 30 anos, hipertenso e diabético, e nós temos uma pessoa de 80 que não tem nem problema na vista. Nem óculos o cidadão usa, porque não há necessidade. Então, esse processo do envelhecimento tem o que é esperado e tem o que de fato acontece. Né? Se eu sei que ao longo da minha vida eu posso perder a visão, a audição, eu vou cuidar um pouquinho melhor da visão e da audição. Então, quanto mais cedo eu cuido, mais eu previno o agravamento. Então, isso quem observa é a geriatria, tá? Então, esse processo de envelhecimento aqui, ó, vem impactando o comportamento orgânico. Então, ele vai demandar aqui, ó, algumas abordagens diferenciadas. Igual a gente tem lá em saúde da criança, né? Lá na saúde do adolescente, nós também temos apresentações que são específicas, tá? Que vem ali no grupo da geriatria, que você não encontra em outro momento, como, por exemplo, a circulação de suplência. Né? No organismo de um indivíduo adulto, dificilmente ele consegue desenvolver a circulação de suplência. No organismo de uma pessoa idosa, a circulação de suplência, ela anda de mão dada. Você vai encontrar muito assim, menino, vovô infartou 3 vezes e não morreu. Por quê? Porque o organismo dele desenvolveu a circulação de suplência. Né? Quando o coração, por algum motivo, ele para de bombear sangue, o próprio organismo desenvolve, né, dentro dele uma circulação de segunda utilização, que vai ser comandada pelo cérebro, lá pelo meu bulbo, né, sendo comandada, que vai fazer com que o coração seja reanimado, e às vezes o paciente nem percebe. Né? Quem aqui já levou o avô ou a avó no médico e falou assim, nossa, ele infartou, aí a pessoa falou assim, menina, eu nem sabia que eu tinha infartado, eu senti só uma dorzinha assim no meu braço, uma certa dormência. Né? Corpo resolve sozinho,
porque já está tanto tempo observando, né, aquele funcionamento, que ele desenvolve ali o plano B. Circulação de suplência é uma dessas situações que a gente observa no indivíduo idoso. Já a gerontologia, o que é? É o estudo do envelhecimento e todos os seus aspectos, aspecto biológico, psicológico, social e todos os outros. Então, todo profissional gerontologista, ele tem uma formação que é diversificada, porém essa formação é integral, tá? Então, a medicina da geriatria é uma especificidade médica que estuda as patologias, né? E trata essas patologias ou previne essas patologias. A gerontologia, ela prevê todos os aspectos que vão levar o indivíduo para esse envelhecimento. Então, ela observa os aspectos biológicos, né? Observa os aspectos psicológicos, observa os aspectos sociais e todos os outros, né? Então, a gente tem ali uma área que está inserida observando a prospecção da velhice dentro de um território, né? De acordo com a cultura, de acordo com os hábitos de vida daquela população. Então, ele é um campo científico em que o profissional ele está dedicado às questões multidimensionais de todo o envelhecimento ou até mesmo do processo de velhice. Aí ele tem o objetivo aqui, ó, de discriminar e de explicar todo o processo do envelhecimento nos seus mais variados aspectos, né? Então, é aqui uma natureza multiprofissional e multidisciplinar ou interdisciplinar. Abrange absolutamente tudo, como, por exemplo, plano de aposentadoria, né? Qual é a projeção de tempo de vida para essa população? O que deve ser evitado por essa população? O que deve ser inserido de política pública nessa população para a gente evitar problemas, né, no período do envelhecimento? Qual é ali a média estimada de vida daquela população após a velhice? Qual é a qualidade de vida que esse idoso tem pós-aposentadoria? Tudo isso é observado. E o Brasil, ele ocupa lá a 57ª posição de qualidade de vida para os pacientes idosos, né? Para as pessoas idosas no Brasil. Então, assim, nós temos outros países que estão muito à frente da qualidade, da prestação de serviço e até mesmo da qualidade de vida da população idosa. E no Brasil, o estado brasileiro em que a população idosa é melhor assistida e tem uma maior qualidade de vida é em Santa Catarina. Qualidade de vida lá, segundo o IBGE, é melhor para esses pacientes, né? Para essas pessoas que estão ali acima dos 60 anos de idade. Então, geralmente as pessoas se aposentam e buscam um local onde tenha entretenimento para os idosos, saúde de qualidade, moradia e principalmente, né, um local que tenha uma segurança pública, o que o Acre está difícil de oferecer, né? Hoje a gente observa um idoso morando sozinho, a gente já pensa automaticamente no quê? No perigo que aquilo representa. Como é que o especialista da gerontologia ele atua? Ele vai atuar na prevenção, né? Então, na prevenção, ele vai propor intervenção que vão se antecipar ao problema mais comum que a gente tem e que afetam os idosos. Então, aqui na prevenção, a gente tem ali na atenção primária o grupo de idosos. Nós temos o SESC oferecendo para idosos viagens, né? Viagens ali só de idosos, com todo um cuidado, vai um profissional no meio, né? Eles montam um grupo e vão passear, trabalhando ali alguns aspectos do quesito psicológico e emocional. Né? E aqui na prevenção a gente também faz vários planos de ação, como por exemplo, um dia para verificar todos os sinais vitais, um dia para que esses idosos consigam aderir à campanha de vacinação, um dia para que esses idosos possam se encontrar. Temos aqui em Rio Branco os centros dias, né? Um funciona aqui na estação,
que é a Fumbesa, em que os idosos vão para lá, e lá tem uma oficina de arte, oficina de dança, lá tem peça de teatro, música, e aí os idosos passam o dia lá interagindo entre eles e no final do dia eles voltam para casa. No período agora da pandemia, né, infelizmente, esse órgão está fechado, mas quando ele está aberto, a gente consegue juntar o maior número de idosos, né? Isso também, Douglas. Eles promovem essas ações, né? E com essa venda eles conseguem atender o maior número dessa população. E lá também tem um serviço social de apoio que faz esse cadastramento e o levantamento da qualidade de vida das pessoas idosas. E a gente percebe que os filhos desses pacientes, os netos, eles têm uma participação importante, né? Do ir buscar, do ir deixar, de promover essa atenção para que esse idoso ele consiga se ver presente dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, que ele tem assim, né, aquela sensação dentro dele de que ele ainda pertence, a sensação do pertencimento, tá? Que algumas famílias infelizmente não conseguem trabalhar isso com seus idosos, né? Então eles precisam de uma atenção de fora. E essa atenção de fora, aqui no Acre, é oferecido por esse centro. Aqui em Rio Branco são 2, né? O que eu conheço de perto é o da Fumbesa, que funciona aqui na estação experimental. Então, nós também, a gerontologia também trabalha na ambientação, né? Que ela orienta, assim, ó, condições ambientais para uma vida de qualidade durante a velhice, focado aqui, ó, nos mais variados espaços por onde circulam e vivem pessoas idosas. Então, aqui a gente está falando de acessibilidade, né? A casa de um idoso, ela tem que ser uma casa ambientada para receber. Então, facilmente você observa que tem um idoso na casa quando você olha no banheiro que tem a barra ali lateral de apoio, né? Quando o piso é antiderrapante da casa, né? Quando na casa tem uma rampinha e não mais escadas, e quando nessa rampa tem aqueles tapetes emborrachados para que o idoso ele consiga se locomover com dignidade. Então a gerontologia trabalha aqui também, né? Tanto que o pessoal da arquitetura, eles estudam adaptações para casas que tenham pessoas idosas. A porta do banheiro tem que ser maior, o espaço do vaso para o chuveiro tem que ser maior, tem que ter um espaço ali de circulação maior e adaptado, voltado para as necessidades desse idoso. Então, a gerontologia também trabalha no quesito ambientação, tá? Como que esse idoso será recebido dentro desse ambiente que ele habita. Trabalhar também na reabilitação, como? Propondo intervenções que ocorram perdas que não sejam, né, resgatáveis aqui, ó, quando nós temos situações irreversíveis. Então, nós orientamos a criação de condições individuais e ambientais para uma vida mais digna. Então, na reabilitação é isso. O idoso, ele perdeu aquela habilidade, ele não tem mais como, nós não temos mais como recuperar. Foi um processo natural. Por exemplo, o idoso caiu e quebrou a bacia. Para ele voltar a andar, precisava de uma cirurgia. E essa cirurgia, ela coloca em risco a vida dele. Então, o benefício que ela vai trazer é menor que o risco que ela oferece. A maioria dos médicos opta pela não operação. Então, a gente vai trabalhar agora na reabilitação. Esse idoso vai ser um idoso acamado? Esse idoso ele vai ter uma cadeira apropriada para ele? Quais são as condições da família para receber esse idoso? E se essa família não tem condições de receber, ele vai para um cadastramento, né, de serviço e assistência social, onde ele recebe um leito ambientado na casa dele e esse leito é ofertado pelo Estado. Esse paciente precisa de oxigênio? Esse paciente tem sonda? Né? Então, ele entra ali no programa Melhor em Casa, em que vai um técnico, um enfermeiro e um médico visitar esse paciente a cada 15 dias, tá? Isso funciona aqui em Rio Branco. E para as famílias que não têm o direito para o cadastramento, mas que elas necessitam dessa intervenção, entra aí um grupo de apoio dos cuidadores de idosos, né? Ou de técnicos de enfermagem que optaram por trabalhar no ambiente extra-hospitalar, que tem ali aquele idoso. Então, às vezes você encontra técnico de enfermagem que tem paciente em que ele vai lá só dar o banho. Ele vai lá, dá o banho, faz o curativo,
reposicionamento do paciente no leito, ele vai para casa e a família, a partir dali, né, faz os cuidados necessários para aquele idoso. Então, a gente também tem essa possibilidade. Vez ou outra, o paciente está internado e a família não tem condições de ficar porque precisa trabalhar e tudo mais, contrata um técnico de enfermagem para fazer essa parte dos cuidados. Isso também entra aqui na reabilitação, né? E também nós trabalhamos com cuidados paliativos. No cuidado paliativo, nós vamos propor intervenções, né? Quando existe alguma doença que tem um processo progressivo, e esse processo progressivo é irreversível, né? Como, por exemplo, uma doença crônica, uma doença degenerativa. Digamos que o nosso paciente tem DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dessas doenças, vamos dizer que ele tem efizema. E ele faz o uso do oxigênio, né? Então, a situação dele é paliativa. Nós ofertamos o oxigênio não na intenção de fazer o pulmão voltar a funcionar, mas na intenção de não deixar o nosso paciente evoluir para óbito por falta de ar, sabendo que nós temos um recurso que pode dar qualidade de vida para esse paciente enquanto a doença segue a sua progressão natural. Então, cuidado paliativo é isso. Eu oferto medidas de conforto para o meu paciente para que ele não seja submetido a um processo de falecimento por falta de assistência, que ele evolua para óbito por ser uma condição orgânica, natural e esperada, e não por falta de assistência. Para isso, nós temos uma medicina paliativista voltada para esse ramo, né, para esse tipo de paciente. E cuidados paliativos a gente não encontra só dentro da gerontologia, não. A gente encontra cuidados paliativos na pediatria, saúde do adulto em geral, saúde da mulher. Cuidado paliativo é toda vez que a gente oferta um tratamento que ele não está voltado para a cura da doença em específico. É quando aquele tratamento está voltado para uma melhora, né, do paciente frente àquela situação, né? Muitas das vezes só melhora ali um sintoma. Vou dar um exemplo aqui de um tratamento paliativo assintomático. Dengue, Covid. Nós temos ali uma medida paliativa, uma medida que vai melhorar os sintomas. E a gente reza, exatamente, Douglas, e a gente reza e espera que o próprio organismo consiga se restabelecer, né? Então, a gente diminui os agravos para que esse paciente consiga, né, ou se restabelecer ou evoluir para o óbito, mas de uma forma que traga para ele dignidade, tá? Uma coisa é um paciente ter uma morte, uma parada cardiorrespiratória e evoluir para óbito com oxigênio em curso. Outra coisa é ele evoluir, né, para óbito por uma parada cardiorrespiratória sem que ele tenha sido ofertado oxigênio para ele. É completamente diferente, tá? Então, aqui, ó, no cuidados paliativos, a gente não observa só os aspectos físicos, a gente observa os aspectos psíquicos, os aspectos sociais e principalmente os aspectos espirituais, tá? Com atenção estendida também para os familiares, visando um maior bem-estar possível e mais dignidade para o idoso até a sua morte. Então, a medicina paliativa, ela me chama muita atenção por isso, porque ela é o único momento em que a medicina ela volta a atenção dela para o paciente como um todo, porque a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E aí eu trato doença. Quando a doença não tem mais cura, aí eu volto a minha atenção para o paciente como um todo, né? Então é o único ramo da medicina que faz sentido para mim. É o ramo do paliativo, porque é só nesse momento que a gente começa a observar o paciente como um todo e não mais como uma patologia, né? A gente não observa mais o paciente como um diabético, a gente observa um paciente que tem diabetes, mas esse paciente, ele tem medo de perder o pé, então a gente já está trabalhando aqui com ele os aspectos, né, psíquicos e psicológicos. Esse paciente, né, mora ali sozinho, então a gente já observa aqui alguns problemas, né, que ele pode apresentar a nível físico e também a nível psíquico. Esse paciente não tem nenhuma abordagem espiritual,
né? Então, a gente já começa aqui a se interagir melhor com o paciente e com as necessidades dele. Isso dentro do cuidado paliativo, né? E é o ramo da medicina que é menos procurado. As pessoas gostam mais de UTI, né, de urgência e emergência, gostam mais de parto, né? Hoje as 3 especialidades mais procuradas é a saúde da mulher, né, que trabalha ali a obstetrícia, UTI e urgência e emergência. São as 3 especialidades mais procuradas. As demais, né, ficam ali à mercê da mudança de visão dos profissionais. Algumas diretrizes aqui que a gente tem, né, do SUS, portarias do SUS, voltadas para a atenção integral aqui do idoso, é o modelo proposto na apresentação, tá? Que está em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa, da portaria de 2528/2006, e trouxe alguns marcos aqui importantes que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de mostrar para vocês que nós temos sim políticas dentro do SUS voltadas para a pessoa idosa, né? A Política Nacional do Idoso prevê a garantia dos direitos sociais para a pessoa idosa. A partir daí foi bolado um estatuto. Do mesmo jeito que a gente tem um estatuto para a criança e para o adolescente, nós temos um estatuto voltado para os direitos da pessoa idosa, né? Temos aqui, o Estatuto do Idoso com a Lei 10.741, que surgiu em 2003 e em especial, tá? No que acontece no capítulo 5, que ele diz o seguinte, que toda pessoa idosa tem direito à saúde. Então, nós não podemos negar pelo fato da pessoa ser idosa. Falar assim, é assim mesmo, idoso é assim mesmo, idoso é assim mesmo. E ninguém faz nada para melhorar a qualidade de vida daquele idoso. Dentro desse estatuto, tem também as políticas de ação estratégica para o enfrentamento das doenças crônicas e das doenças não transmissíveis. É o DCNT. Ele está no Brasil vigente desde 2011, tá? E a atuação dele é para sofrer alguma mudança ali, vai até em 2022. E em especial, temos a estratégia 12 no eixo 2, que trabalha a promoção à saúde. Então, a gente trabalha ali no nível de prevenção. Temos também o planejamento estratégico do Ministério da Saúde, que surgiu em 2001, tá? E a reformulação dele ocorreu em 2015, e ele falou o seguinte, que o objetivo especial dele é garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e de todos os portadores de doenças crônicas em todos os níveis da atenção, tá? Prevenção, promoção, reabilitação e paliativo. Recomendação do Colegiado Nacional trouxe também algumas considerações relacionadas à saúde da pessoa idosa. Pediu um fortalecimento para a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e que esse fortalecimento acendesse a necessidade de uma organização para a atenção que fosse ofertada pelo SUS. E aí a gente observou, né, algumas mudanças, como por exemplo, o Conselho Nacional de Direito para a Pessoa Idosa, pelo fortalecimento de cumprimento dos direitos, porque até então a gente só tinha um direito constitucional, mas a gente não tinha nada que fizesse com que esse direito ele fosse cumprido pelo poder público. Então surge aí, né, um Conselho Nacional para investigar se esses direitos estavam sendo cumpridos na íntegra. Então surge aí a portaria de 4.279 em 2010 que estabeleceu as diretrizes para que a rede se organizasse para promover uma atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então a gente observou a criação do projeto da intergeracionalidade, que é quando esses idosos eles vão para dentro das escolas trocar conhecimento com a geração jovem, tá? E a gente observou esse projeto e a apresentação desse projeto de 2011 a 2015 dentro da escola SESC. Depois esse programa ele mudou de nome e ele hoje é conhecido como Programa Amigos da Escola, né? Que as pessoas idosas elas se cadastravam e ia até a escola oferecer o conhecimento que elas tinham. Algumas promovendo a implantação de hortas nas escolas, outras promovendo, né, a instalação de oficinas que ensinavam alguma profissão para esses jovens, né, e para as crianças, como, por exemplo, crochê, tricô,
papel reciclável e por aí vai. Tem também uma portaria de 2.488, que surgiu em 2011, em que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. E na atenção básica ocorreu o estabelecimento da revisão de algumas diretrizes e de algumas normas, né? Então, lá para a atenção básica surgiu a Estratégia de Saúde da Família e o Programa dos Agentes Comunitários. Surgiu aí em 2011. Os agentes comunitários de saúde fazem um levantamento do quantitativo de pessoas idosas, leva isso para dentro da instituição, diz, olha, na minha área eu tenho 10 idosos. Aí o outro fala, na minha área eu tenho 15. Aí o outro, na minha área eu só tenho 3. Tá. E aí o enfermeiro da unidade, juntamente com o técnico e com o médico, vão bolar uma estratégia de prevenção e também de promoção à saúde para aqueles idosos. Surge aí o grupo de idosos que todo postinho de saúde tem o seu. Então, eles fazem um levantamento, né, fazem a interação e a apresentação desses idosos uns para os outros e elaboram um projeto. E aí eles levam um profissional de educação física, né, para trabalhar ali a saúde física desses pacientes, fazem um levantamento de quais desses idosos precisam de um acompanhamento psicológico, qual desses idosos estão sofrendo algum risco social, né, qual desses idosos está sendo extorquido financeiramente. Então, é feito todo esse levantamento, né, de um cadastramento social para esse idoso. Surgiu também o Decreto 7.508, em 2011, e regulamentou a Lei 8.080/1990, dispondo aqui, organização do SUS para que ocorresse um planejamento na saúde, da assistência à saúde e a articulação interfederativa. Então, a política de atenção à pessoa idosa funciona em todo o território nacional. E a pessoa tem direito, né, de buscar essa assistência dentro do território nacional sem que ela precise ser encaminhada. Então, o idoso ele tem esse direito. Surgiu o Decreto 8.114, em 2013, que estabelecia um compromisso nacional para o envelhecimento ativo. E esse envelhecimento ativo trouxe algumas leis que ajudou aí a pessoa idosa, como, por exemplo, meia entrada em todo evento cultural, prioridade em processos judiciais, distribuição gratuita de remédio para hipertensão e para diabetes, que são as doenças mais prevalentes na pessoa idosa, e transporte urbano e interestadual de maneira gratuita, para que eles possam, né, procurar aí o serviço de saúde ou que eles possam promover a sua própria saúde emocional e psicológica. Então, é só ir numa dessas unidades, tá, que vendem passagem, uma rodoviária, e verificar qual é o dia que tem disponível, tá, uma vaga para pessoa idosa. Todos os dias, as companhias rodoviárias disponibilizam 2 assentos para idoso, oferecendo o programa de gratuidade. Então, não é assim o dia que eu quero, não. É marcado um dia. Fala, olha, eu tenho vaga aqui para o dia 5 de julho. Aí pode embarcar 2 idosos. Aí você vai lá e embarca o seu idosinho. Então, o idoso, ele tem, né, essa facilidade. E nos ônibus municipais que rodam dentro da cidade, os idosos só precisam apresentar a carteirinha ou a carteira de identidade que comprova que ele tenha mais de 65 anos, assim como a gente tem também a lei que oferta ali para as pessoas idosas caixa de supermercado. Então, a gente tem a lei ali do processo de acessibilidade e de agilidade, porque uma pessoa idosa ela não tem, né, a mesma facilidade que nós temos. Mas eu vejo, tanto nos supermercados quanto nos bancos, né, uma forma de burlar a lei. Porque eles fazem o seguinte, eles deixam um caixa eletrônico, né, ou uma pessoa para atender ali as pessoas com prioridades. Aí ele colocou dentro dessa prioridade idoso, grávida e pessoas com comprometimento físico, né, deficiência física. E aí, dali a pouco, você observa que no caixa rápido, você tem 1, 2 pessoas para ser atendida. E no caixa dos idosos está uma filinha até considerável. Isso, para mim,
não é obedecer a lei. O que é obedecer a lei do programa que dá para essa pessoa preferência? É ela passar na frente de qualquer uma. Ela simplesmente chega e vai até o caixa e paga, independente de ter que explicar para as pessoas, olha, eu sou idosa. As pessoas fazem o quê? Vai lá no caixa da pessoa idosa. Não, isso não é garantir para ela o direito. Garantir para ela o direito é ela ter a possibilidade de chegar e ir para o atendimento direto. Né? Então, aquele caixa lá, muitas das vezes, atrapalha o processo desses idosos, porque prioridade não é isso. Prioridade é você chegar e ser atendido. Prioridade não é pegar uma fila. Prioridade é você passar direto, né, e receber o seu atendimento. Então, aqui no Brasil, a gente não observa ali umas dificuldades com relação ao cumprimento das leis e das normas, principalmente no banco, né? Eu utilizava um serviço de banco que todos os meses eu tinha que ir até lá. E eu observava, só tinha uma pessoa para atender na fila dos idosos e 4 ou 5 pessoas para atender nos outros serviços ali no mesmo caixa. Então, se eu tenho 4 para atender uma situação, é óbvio que não importa o tamanho da fila, né? Mas se eu tenho 4 pessoas para atender, o atendimento é mais rápido do que uma fila que só tem uma pessoa para atender. Então, isso para mim nunca foi cumprimento da lei. Isso para mim sempre foi, né, deturpar mais uma vez o que essa lei diz, que esses idosos, gestantes e pessoas com deficiências têm aí o direito garantido na Constituição, tá? Então, direito é isso, a prioridade é isso, é você simplesmente ir e ser atendido, tá? E aí tem política de distribuição de senhas também, que às vezes não ajudam nesse processo, né? Porque elas chamam 3 fichas normais e uma preferencial, 3 normais e uma preferencial. E não é isso, né? O serviço preferencial é quando você chega e pega uma senha preferencial, a próxima a ser chamada é o de preferência. Né? E enquanto não zerar as senhas preferenciais, não se chamariam, exatamente, Douglas, não se chamariam outras senhas, ok? E é por isso, mas você fala assim para mim, professora, mas eu fui lá na UPA e falaram que o meu avô ele não tinha prioridade por questão da idade. Vamos lá. Quando o quesito é saúde, a gente está falando de uma unidade de saúde. Eu tenho um paciente de 22 anos infartando. E eu tenho um idoso de 80 que só foi trocar receita. Quem vocês acham justo que seja atendido primeiro? O quesito saúde, ele fala o seguinte, ele elaborou um protocolo. A gente chama isso de protocolo de Manchester, que é o protocolo da classificação de risco. Então, nas unidades que atendem, né, urgência e emergência, a prioridade nunca vai ser a idade. A prioridade vai ser sinais vitais, ok? E às vezes as pessoas, elas não tem noção disso. Às vezes o idoso está lá para trocar uma sonda, aí quer que o idoso passe na frente de todo mundo, sendo que eu tenho uma pessoa que está com HI, né, de diabetes. A pessoa é diabética e está com HI, pode evoluir para óbito a qualquer momento. Eu não vou parar a assistência de uma pessoa que está em HI para trocar a sonda de um idoso que pode aguardar, porque aquela sonda não vai matar ele, né? Então, às vezes, falta aí um pouquinho de compreensão para a população. Então, nós, da área da saúde, nós ofertamos dignidade para a pessoa idosa, mas se nós tivermos no hospital de urgência e emergência, né, se nós tivermos num atendimento que alguém esteja correndo risco, não interessa qual é a idade dele, e nós estamos assegurados pelo protocolo de Manchester, que entrou em vigor no Brasil em 2014. Tá? Então, depois dei uma olhada no protocolo de Manchester. Professora, qual que é esse protocolo? É o protocolo da corzinha, amarelo, verde, azul e vermelho, e o laranja? Lembra? Quando a gente vai na UPA, a gente não é classificado? É o protocolo da classificação de risco. Né? Frente a esses sintomas que eu tenho, quais são as chances, né, de eu evoluir aqui com gravidade a qualquer momento? Nenhuma. Azul. Dentro da situação que eu tenho, né, qual é o meu grau de prioridade aqui em relação aos meus sintomas? Não, tá tranquilo, dá para aguardar. Verde. Febre, vômito e diarreia. Amarelo. Sangramento ativo, né? Dor intensa, hipertensão, diabetes, fratura. Vermelho. E por aí vai. Tá? Então, a classificação depende da sintomatologia do paciente. Ok? E também, né, dos distúrbios orgânicos. Tá? Quanto mais grave a situação, mais rápido
o paciente é atendido, independente dele ter 1 dia de vida ou dele ter 99, tá? O protocolo de Manchester, o que ele prevê é a classificação dos sinais vitais. Quem apresenta risco de morte é atendido primeiro. Ficou claro? Ok, então por hoje, né, nós encerramos por aqui e a partir de amanhã nós vamos entrar aqui com algumas estratégias, tá, de políticas na atenção primária, secundária e terciária voltadas para a saúde do idoso. E a partir de amanhã a apostila estará à disposição de todos vocês. Tenham todos uma ótima tarde, nós nos encontramos amanhã no mesmo horário.